Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sou a professora Márcia Diniz, venho aqui ainda com propriedades determinantes, hoje o Teorema de Binet, né? Pra gente, aí o pessoal do segundo ano, ter esse conteúdo de matrizes e determinantes. Bom, antes de começar a aula, a gente sempre com aquela, né, lembrando vocês, não deixem de acessar o Classroom, gente, vai lá, faz atividade do Classroom, da CED, faz atividade do professor, né? Esse é o nosso último trimestre, pessoal, vai garantir a tua nota, a tua aprovação. Esse ano foi tumultuado, mas beleza, tá ali acessando as atividades. Quem não tem acesso, né, acaba pegando atividades lá na escola e aí a gente vai concluir esse ano, que foi um ano complicado, tá? Mas continua ali acessando o Classroom. Bom, na aula anterior, a gente viu propriedades determinantes, as propriedades servem para facilitar os cálculos, propriedades que não alteram o determinante, né, que a gente viu da matriz transposta, e propriedades que alteram o determinante, ok? A gente viu esses dois cálculos aí. Nessa aula, a gente vai ver umas propriedades, uma propriedade especial, que eu falo assim, né, que é uma propriedade especial, o teorema de Binet e exercícios, tá? Bom, eu até coloco aí nessa aula propriedades dos determinantes. Estudamos nas aulas anteriores que determinantes de uma matriz quadrada nos traz informações importantes sobre elas. As propriedades são aplicadas para facilitar o cálculo. A professora sempre dá essa dica porque às vezes o aluno fica muito naquela, para que serve? Onde que eu vou usar, né? Tem conceitos matemáticos que é para a própria sequência matemática, tá? Então, cálculo imediato. Então, as propriedades, eu dou uma lida nas propriedades ali. Não precisa decorar, gente, precisa só entender as propriedades, certo? Eu venho aqui que eu chamei uma propriedade especial. Olha lá, se multiplicarmos todos os elementos de uma matriz A de ordem n por k, o determinante fica multiplicado por k elevado a n, né? Então, é uma propriedade que às vezes ali vem no exercício verdadeiro ou falso, tal. E se você nunca teve, né, ali conhecimento da propriedade, você vai colocar falso, verdadeiro, vai colocar meio que no chute. Então, ó, determinante de uma constante, um número multiplicado por todos os elementos da matriz. Ao invés de eu, né, multiplicar tudo, eu tenho essa possibilidade, uma propriedade especial. Gente, eu vou pegar esse valor, essa constante, e elevar a n. Sabe, esse n vai ser a ordem da matriz. Se a matriz, que ele vai ter que informar ali, se a matriz for de ordem 2, então o número vai ficar elevado a 2. Se a matriz for de ordem 3, então o número vai ser elevado a 3, né? Elevado ao cubo. Então eu pego esse número, elevo a potência, né? Que aqui está o n, a potência, reforçando, é a ordem da matriz. E multiplico pelo determinante de A. Vamos a um exemplo aí dessa matriz que eu chamei de matriz especial, propriedade especial, tá? Sendo A uma matriz do tipo 2 por 2, olha ali, ó, deu a ordem da matriz, então, determinante de 5 vezes A, 5A, tá? Seria usando a propriedade, tá? K é esse 5 aqui, ó, gente, e o 2zinho aqui que apareceu ao quadrado é por causa da ordem da matriz. Se fosse uma matriz 3 por 3, pessoal, seria aqui, ó, 5 ao cubo. E daí eu multiplico o determinante da matriz que eu tenho ali inicial, tá? Então aqui, eu acho que a professora fez até das duas maneiras para estar mostrando para vocês. Então, aquele exemplo que a professora dá com números fáceis e tal, né? Porque a ideia aqui não é a gente ficar se quebrando aqui com os cálculos, e sim dar um destaque nas propriedades, ok? Então, olha só a matriz A, 2, 1, 4, 3. Qual que é o determinante dela? 2 vezes 3, 6, menos 1 vezes 4, 4. O determinante dela é 2. Bom, se eu quero calcular 5 vezes o determinante de uma constante, aqui eu escolhi o número 5, 5 vezes A, como é que eu posso fazer, Pro? Pode pegar sem propriedade. Posso fazer o quê? Tudo multiplicado por 5 vai ficar 10, 5, 20 e 15. Multiplico tudo por 15 e calculo, né, o determinante. 10 vezes 15, 150, menos 5 vezes 20, 100. Então para que essa propriedade? Gente, é porque assim,
O exemplo que a professora está colocando é uma matriz 2 por 2, mas a matriz poderia ser 4 por 4. Então, eu teria que fazer o quê? Multiplicar tudo, né, pelo número ali da constante 5. Esses números aí, ó, iam ficar o quíntuplo e aí eu ia calcular o determinante. Olha que trabalho! Então, que tal usar essa propriedade especial, pessoal? 5 vezes A. Vamos ver como é que é a propriedade especial? Ao invés de multiplicar tudo por 5, como foi feito aqui, usa a propriedade que pega a constante K aqui, que é o 5, eleva a ordem da matriz, que é 2 por 2, e aí vai ficar 5 ao quadrado, determinante de A, que eu já sei que o determinante de A eu tinha lá, ó, no começo, 2, ó, correto? Então, vai ficar 5 ao quadrado, 25, vezes 2, que é o determinante de A, quer dizer, eu preciso calcular um determinante, certo? Aqui, para facilitar, eu não vou calcular o determinante multiplicando tudo por 5. Vou fazer essa propriedade, 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50. Até uma flechinha indicando ali, ó, que deu o mesmo resultado. Ok? Então, a ideia das propriedades aí, ó, é o aluno lembrar alguma das propriedades, né? Todas, se for, se ele estiver estudando aí, e aí ele vai facilitando as contas. Primeira atividade, até essa atividade aqui, tem que prestar bastante atenção, que olha as informações. Atividade 1. Se A é uma matriz quadrada de ordem 3, olha lá a ordem, 3. Lembra que na hora da conta lá vamos voltar aqui, ó, pessoal? Olha como é que a gente faz. A gente eleva a ordem. Então, o que tiver aqui na frente, que é a constante, que no exemplo usei 5, aqui ficou 5 ao quadrado. Mas, olha lá na atividade. A matriz é quadrada de ordem 3, 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Aí eu venho, o determinante dela é 3 para facilitar ali no exercício, que não é tão facinho assim, né? Mas eu não vou precisar calcular o determinante já é 3. Se K é um número real, tá? Então, o determinante de K vezes A é igual a 192. É aquele exercício que o aluno, ele não tem pegadinha no exercício, ele tem que ter o conhecimento. Então, a professora destacou esse exercício, é um exercício de vestibular, né? Eu nem coloco ali de qual universidade, já pego só o exercício, para ver se vocês conseguem, porque a gente tá aí, ó, já em algumas aulas falando do determinante, ok? Tempo, pessoal, para vocês tentarem aí, meio que desafio essa questão, beleza? Vai lá, pessoal!
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse exercício? Parece meio desafio esse exercício, né? Mas vamos ver as informações, tá? Aqui está a matriz quadrada de ordem 3, ele deu esse determinante de A que é igual a 3. Ele fala aqui, ó, que K é um número real, tal que o determinante de K vezes A, né, esse produto aqui de uma constante pela matriz A, é igual a 192. Qual o valor de K? Né? Então, vamos aí à resolução, tá? Usando a propriedade, porque a professora quer aqui reforçar, né? A matéria é essa aqui, né? Propriedade dos determinantes. Essa eu chamo até de propriedade especial. Por quê? Então, nós temos a constante vezes A é igual a K, esse número que foi colocado aqui, ó, gente, elevado a N. Esse N é a ordem que foi dado ali no exercício da matriz, tá? Multiplicado pelo determinante de A. O que eu peço para vocês é tirar os dados, gente, dos problemas. Por exemplo, o que tinha lá na situação problema? Tinha que o determinante do produto de uma constante pela matriz era igual a 192. Também falava que a ordem da matriz é 3, então o N é 3, tá? E o determinante de A, para facilitar, ele deu até o valor do determinante, não vai precisar calcular. 3. Gente, ó, determinante daí... Quando eu tenho que resolver essa situação, quando tem várias informações, eu escrevo a propriedade e vejo o que eu posso fazer. Então, eu escrevi a propriedade de determinante de K vezes A, igual a K elevado a N, determinante de A, tá? Escrevi a propriedade. Isso aqui ele deu o valor? Sim, 192, tá? Aqui ficou K ao cubo pro, por quê? Lembra? A ordem que ele der. Se deu ordem 2, você usa K ao quadrado e assim por diante, né? Aqui a gente colocou 3. E ele me deu o determinante de A. Ele colocou esse valor aqui, ó, né? 3, para facilitar. Então, aqui já uma equação, né? Uma equaçãozinha de terceiro grau, mas sem problemas para resolver. Então, eu tenho aqui, passo 3 dividindo, 192 dividido por 3, que dá 64. E aí eu preciso resolver operação inversa, que número que é o cubo dá 64. Pessoal, aqui é diferente quando é ao quadrado. Quando é ao quadrado, eu tenho aquela possibilidade de mais ou menos nas raízes, tá? Aqui, número que é o cubo dá 64, raiz cúbica de 64, gente. E a resposta eu coloquei 4, né? Lá na sala de aula, né? Eu iria fazer o quê? Colocar raiz cúbica de 64, certo? Iria pegar o 64, fatorar. Claro que aqui eu poderia fatorar por 2. Eu vou fatorar por 4, 16, 4, 4, 4, 1. Venho aqui, calculo a raiz cúbica e o 64 é o 4 vezes 4 vezes 4 e respondo 4, né? Que às vezes eu vejo os alunos fazendo essa simplificação ali, né? Mas o resultado deu 4. Teorema de Binet, certo? Se A e B, teorema de Binet, gente, é bem aplicado, certo? Aqui porque vai envolver multiplicação de matrizes. E multiplicação de matrizes, que a gente já teve essa aula, é aquela que eu tenho que multiplicar uma linha inteira por uma coluna para formar um termo, linha por coluna. Então, eu acho que vocês devem saber essa propriedade do Binet, porque vai facilitar, sim. Se A e B são matrizes quadradas e de mesma ordem, sempre na propriedade ele vem reforçando a explicação. Tem que ter a mesma ordem, então, né? Tem que ser matriz quadrada. Então, o determinante do produto de A por B é igual ao produto dos determinantes de A e B. Tá, professora? Fala isso aí de um outro jeito. Tá aqui embaixo, ó, gente. Determinante de A vezes B. Que seria isso? Eu teria que calcular o produto entre as matrizes, aquela história, linha por coluna, e encontrar o determinante no final. Mas, segundo Binet, o que eu posso fazer é calcular só o determinante de A, só o determinante de B e multiplicar esses resultados. Então, olha, mais fácil do que multiplicar matrizes, hein, pessoal? Aqui, exemplo, né? A professora colocou o exemplo do teorema de Binet. Então, eu coloquei aqui 1, 2, 0 e 3 para facilitar, né? Então, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 0, 0. Então, o determinante dessa matriz deu 3.
Aqui um exemplo, né, ali de matriz 2 por 2, 1 vezes 5, 5, menos 1, determinante 4. Então, só calculando os dois determinantes, deu 3 e 4, ok? Se eu fosse calcular o produto das duas matrizes, gente, ó, é linha por coluna, certo? Então, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 1, 2, somando 3. Linha por coluna, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 5, 10, somando 11. Olha, multiplicação de matrizes, não precisa saber sim. Multiplicou de novo aqui, ó, linha por coluna. 0 vezes 1, 0, 3 vezes 1, 3, somando 3. 0 vezes 1, 0, né, aqui a representação, tá aqui, isso. 3 vezes 5, 15, somando 15. Então, aqui eu tive que calcular, certo, gente? O produto entre as matrizes, não estou usando o Binet, o produto entre as matrizes, e depois, né, tenho como calcular o determinante desse resultado, desse produto. Então, seria 3 vezes 5, né, ali o resultado, 45, 11 vezes 3, 33, e a resposta daria 12. Mas, ó, aqui a matriz, ela é só uma matriz 2 por 2 no exemplo. Olha o que eu teria que fazer. Calcular o produto entre as duas matrizes e, no final, ia calcular o determinante desse resultado, dessa matriz resultante. Bom, segundo Binet, eu calculo só o determinante de A, que deu 3, só o determinante de B, que deu 4, e olha que fácil, gente. Determinante de A vezes B, 3 vezes 4, 12. Tá? Então, ó, essa é uma propriedade, esse teorema de Binet, bem importante aí, vai facilitar bem as nossas contas, tá? Uma atividade aqui de verdadeiro ou falso, a professora gosta dessas atividades quando usa propriedades, tá? E aí, é claro que eu vou misturar as propriedades, ok? Vou colocar lá das propriedades que eu já expliquei na aula anterior e ainda reforçar a propriedade de hoje, certo? Um tempinho para vocês resolverem aí, pessoal. Vai lá, segundo ano.
E aí, conseguiram responder esse verdadeiro ou falso? Não pode ser no chute, tá, gente? É sim, tentando olhar as propriedades, né? Conforme o que a professora está explicando aqui, né? Dando, assim, uma ênfase a essas propriedades, não só, então, olhando ali, vou tentar fazer tudo por regra de Sarros, tudo por regras, né, ali do determinante de ordem 2. Muito bom, quem aí conseguiu destacar as propriedades. Então, vamos ver, assinale verdadeiro ou falso. Daí, aqui, determinante da transposta. Acho que já vamos passar para a próxima ali, ó, gente. Olha lá. Vamos ver. Verdadeiro, né? Aquela explicação que eu acho bem legal, determinante da transposta igual determinante da matriz original. Verdadeiro, propriedade da matriz transposta, ok? O próximo, se uma matriz B tem duas linhas paralelas iguais, então seu determinante é nulo da aula anterior. Verdadeiro, certo? Determinante nulo. Depois a gente tem o quê? Vamos ver aqui. Falso. O que é essa aqui? Se A é do tipo 2 por 2, então o determinante de 5 vezes A é igual a 5 vezes o determinante de A desse jeito? Tá? Então, falso, porque a propriedade, né, que a gente estudou, que eu chamei de propriedade especial ali, ela é o 5 elevado a n, e esse n é a ordem da matriz, que no caso é 2 por 2. Então, essa aqui, ela é considerada falsa, porque não aparece ali o elevado a n, ok? A próxima verdadeira, porque eu acho que aí colocou a propriedade de maneira correta. Olha lá, se A é do tipo 3 por 3, então determinante de 7 vezes A é 7 elevado ao cubo, sim, a ordem da matriz, multiplicado pelo determinante de A, verdadeiro, ok? Vai lá a próxima. A próxima eu quis colocar exatamente ali, ó, a frase de Binet. Determinante de A vezes determinante de B é igual determinante de A vezes B? Sim, verdadeiro, aplicação do teorema de Binet. Sequência do teorema de Binet. Eu coloquei aqui, ó, sequência do teorema de Binet. Porque às vezes aparece ali, a professora fez a explicação, tal, vai lá, olha no livro, tá esse A ao quadrado, ok? Então, A ao quadrado, né, a gente sabe da potência, que é A vezes A. Então, é claro que você pode multiplicar a matriz por ela mesma, né? Fazer a multiplicação e calcular o determinante. Mas, pela propriedade de Binet ali, pelo teorema dele, é calcular o determinante de A e multiplicar por ele, né? Os dois resultados, só por determinante, sem usar a multiplicação. Aí eu coloquei ao cubo, né? Também aparece lá B ao cubo, que seria B vezes B vezes B, certo? Então, seria pegar o determinante de B, calcula, e multiplica lá. Ah, o determinante deu 5. Vai lá, faz 5 vezes 5 vezes 5, tá? E aí a resposta, 125. Atividade 3, tá? Sendo A uma matriz 2 por 2, tal que o determinante de A ao quadrado é igual ao determinante de 5A. Lembra que eu falei que esse A ao quadrado, A vezes A, tá? E o determinante de 5A dá para usar aquele lá, o especial, a propriedade. Sendo que o determinante de A não nulo, né? Ele fala que o determinante de A não dá zero. Determine o valor do determinante de A, certo? A atividade 3, pessoal, para vocês aí, vamos lá um tempinho e a professora já vem com a resolução.
E aí, conseguiram, né? As informações aqui, será que conseguiram montar o cálculo? Vamos ver. Atividade 3. Sendo A uma matriz 2 por 2, tal que o determinante de A ao quadrado é igual ao determinante de 5 vezes A, e sendo que o determinante de A, ó, não é zero, determine A, né? Então aqui a professora quis colocar na primeira frase aqui, eu coloquei, né, A ao quadrado A vezes A, e daí deixei determinante de 5A. Primeira colocação foi que isso aqui seria determinante de A vezes A, tá? Nesse caso aqui, já que ficava ser DTA, 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 né? Não é odete, é DET, tá? Então aqui, o que a professora fez? Substituir o determinante de A por X, né? Coloquei aqui, ó, determinante, escrevi, né? Novamente. Ah, aqui, ó, deixa eu só voltar um pouquinho, pessoal. A professora aqui não tinha colocado, né, que o 5A é 5 elevado ao quadrado, porque ele me dá que a matriz é 2 por 2, multiplicado pelo determinante de A. Não tinha colocado isso, então vamos ali. Então eu peguei e troquei o determinante de A por X, né? Então ficou aí, não fica aquela, né, a gente escrevendo ali várias vezes a mesma coisa. Então aqui ficou determinante de A vezes determinante de A. Troquei por X, ficou X vezes X, X ao quadrado. Aqui eu apliquei a propriedade, coloquei K elevado a N, e o K era 5, e a ordem era 2, então ficou 25 vezes X. Troquei determinante por X, tá? X vezes X, X ao quadrado, igual a 25, certo? Até eu poderia fazer cancelar o X aqui, né? Mas eu olhei como uma equação do segundo grau. Tá? Não cheguei cancelando o X e colocando 25. Eu coloquei equação do segundo grau. Nessa equação do segundo grau, gente, tem A e B, tá certo? Ó, X ao quadrado e 25x. Eu teria que usar a fórmula de Bhaskara? Pode, gente. Usar toda vez que aparece a equação do segundo grau, pode usar a famosa fórmula de Bhaskara, certo? Tudo bem. Mas aqui ela é incompleta. Daí você teria que usar para A 1, para B menos 25 e para C 0. Eu não uso, faço o fator comum em evidência. Quem que é comum? O x, né? Fatoro, que é x ao quadrado dividido por x, x. 25x por x, 25, né? Na equação do segundo grau que tem A e B, uma das raízes é sempre zero. A gente já sabe disso, né? Então, a primeira raiz é zero e a outra raiz é o oposto aqui, ó, x menos 25. Que número que é no lugar do x dá zero? 25, né? Que a gente poderia ter cancelado lá em cima. Só que tem um porém, diz, né? Desconsiderando zero, pois o determinante que nós trocamos, ó, o determinante de A por x. E ali falava que o determinante de A não era nulo. Então, nós vamos ter como resultado apenas um número 25 e não 0,25. Atenção, atenção aqui, né? Que a professora colocou aqui bem grandão ali o atenção, tá? No caso da soma e da diferença entre matrizes, que é aquelas questões que vêm de vestibular com verdadeiro ou falso, então, ó, não tem teorema de Binet para determinante de A mais B. Gente, ó, determinante de A mais B é diferente do determinante de A somando com o determinante de B. Binet fala que o determinante de um produto é igual ao produto dos determinantes. Então, eu coloquei aqui uma atenção, não tem essa propriedade e nem para diferença. Determinante de A menos determinante de B, ó, diferente. Olha ali o sinal, diferente. Na aula de hoje, pessoal, a gente viu o quê? Uma propriedade especial, né, do determinante, o teorema de Binet e exercícios que servem sempre para reforçar aí o conhecimento matemático. Matemática, a gente precisa resolver exercícios para entender, ok? Então, na próxima aula, determinante da matriz inversa, né? Então, na próxima aula vocês vão ter esse assunto. E eu venho sempre com meu coraçãozinho ali de números, né? Falando até a próxima aula e fiquem bem, ok? Essa é a ideia. Então, beleza aí, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima aula.